Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui. Hoje eu trago para vocês um vídeo muito bacana, onde a gente vai testar aqui a mais aguardada, né? Muitos de vocês estavam ansiosos por isso e a nossa bancada de teste também estava precisando de um upgrade e ela vai receber esse upgrade hoje. E eu estou aqui, galera, com nada mais nada menos do que a RTX 3080 e vamos começar os testes logo com o modelo top de linha, que é a MSI Game X Trio, né? Esse modelo aqui é top demais, então bora pro review. E a amostrinha é essa daqui. Meu, o negócio é lindo demais, galera. Muito mais bonito do que nas fotos, né? Então, nós temos aqui um baita backplate na parte traseira, onde é um backplate que possui aí o grafeno, né? É um material muito mais forte, né, do que o aço e muito mais leve também, tá? Então a gente tem aqui um backplate que é capaz de ter aí uma dissipação passiva, né? Então todo o calor gerado pela placa que vem aqui na parte de trás, ele pode aí dissipar esse calor, mantendo o PCB um pouco mais refrigerado. E a gente percebe aqui que tem uns thermal pads ali também, né? Ou seja, ele consegue fazer a condução do calor dos componentes que estão aí abaixo desse PCB, tá? E aqui a gente percebe que tem uma estrutura metálica, né? Um bracket na parte traseira também, para deixar ainda mais reforçado essa região aqui onde é fixado o cooler em si da placa de vídeo, tá? Então temos aqui a logomarca GeForce RTX bem grandona, né? Um PCB preto fosco, né? Então se a gente passar a mão aqui, a gente percebe que ele é um pouquinho fosqueado e tem algumas linhas assim, né? Para deixar o design um pouquinho mais bacana, tá? Logomarca aqui da MSI, a gente virando ela de lado, né? Onde normalmente muitos de vocês vão deixar a sua placa de vídeo dessa forma. A gente tem uma barra de LED, né? Não em toda a placa, em si, somente nessa parte mais central. Então ela é RGB endereçável e você pode utilizar o MSI Dragon Center, né? Que tem um Mystic Light embutido para fazer aí a troca desses efeitos, tá? E também aqui logo um pouquinho mais abaixo temos o logo da MSI, que acende em RGB também. E tem também a logomarca da GeForce RTX, mas aqui ela não acende, tá? Vocês já percebem, né, toda a estrutura do cooler, né? O dissipador dela é bem grande e bem robusto, por sinal, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas aqui vocês já estão vendo que tem 3 conexões de alimentação, né? Então é uma das características da série 30, a grande maioria delas vão utilizar pelo menos 2 conexões de 8 pinos e os modelos mais top 3 conexões de 8 pinos. Então você precisa ter uma fonte de alimentação de pelo menos 750 watts e de preferência que já possua aí todas essas 3 conexões de energia para alimentar corretamente a sua placa de vídeo, beleza? E virando aqui na sua lateral, né, onde vai ficar escondido ali para dentro do gabinete, nós percebemos que tem alguns pontinhos aqui, né? Para quem não conhece, isso aqui chama heat pipe, é o que faz a condução do calor do chip da GPU, né, para as, digamos assim, as aletas, né, as estruturas do dissipador de calor, tá? E ele vai distribuindo o calor e as fãs vão refrigerando. Então aqui nós temos 4 de 4 milímetros e uma de 6 milímetros aí para dissipar todo o calor do GPU para o dissipador em si, tá? E eles têm contato direto com o chip, então ele é muito mais eficiente na questão da condução de calor, beleza? Ah, um grande detalhe que aqui tem um reforço bem nessa parte aqui da frente da placa, né? Para evitar com que ela fique empenando, né? Muitos problemas de algumas placas que não tem esse reforço é justamente isso. Quando você coloca no gabinete e não usa nenhum tipo de suporte, ela fica empenando, porque essa parte aqui fica um pouco mais fragilizada. Com esse suporte ajuda a placa a ficar um pouco mais firme e também evita, né, de repente ela acabar quebrando, tá? E ainda falando aí do seu sistema de refrigeração, ela conta com 3 fãs de 90 milímetros, né, que possui a tecnologia Torx 4.0 da MSI, né? A gente percebe aqui que as aletas, né, ela possui algumas delas, né, em dupla, ela se junta, né? Então isso faz com que ela consiga manter um pouco mais de pressão na hora de estar refrigerando e aí ela consegue jogar todo o ar, tanto para o meio da placa, para a direita ou para a esquerda, né? Se você olhar bem aqui de dentro, as aletinhas ali do dissipador, elas são bem espaçosas, né? Então quando essa fã ela puxar o ar, ela vai conseguir, né, empurrar o ar para toda a estrutura do dissipador de calor dela. E aqui ela tem, né, como se fosse 3 faixas, né, 3 aqui, não são 6 no total, né? RGB também, um RGB bem discretinho, né? Então mesmo que ela fique na vertical, você que gosta de iluminação, você vai ter aqui uma certa faixazinha, né? Mas ela mesmo desligada é linda demais, né? Ela tem toda uma estrutura assim, um trabalho de design bem bacana, né? Eu achei bem bonita, por sinal.
E é pesado, viu, meus amigos? Eu estou segurando ela aqui, mas essa placa tem 1.565 gramas, é bem pesada. Já vi placas muito mais pesadas do que essa, apesar da robustez aqui, né? Ela parecia ser mais pesada do que eu imaginava, mas mesmo assim a gente segurando aqui por um tempinho, realmente o braço começa a dar aquela queimadinha, porque 1.500 gramas é realmente bem pesado, tá? E é uma placa bem grandona. Bom, nós temos aqui cerca de 32 centímetros de comprimento, né? Então é uma placa bem grande, não vai caber em qualquer gabinete, tá? E é 32 até essa partezinha aqui do final do cooler, tá? Ela ocupa aí 3 slots de expansão, né? Ela tem 2 slots ali para você fixar o parafuso no gabinete, mas ela ocupa, né, se a gente for somar ali 3 slots. Então, de repente ali a sua placa-mãe, onde você vai colocar a placa de vídeo embaixo, você precisaria utilizar uma placa de captura, uma placa de som e etc. Talvez ele vá sobrepor ali o slot, né, o terceiro slot, beleza? E aí também aqui tem uma parte gradeada, né, que ajuda um pouquinho ao ar vir para lá, só que é toda fechada. Então, eu acredito que nessa parte aqui não tem a passagem de ar mesmo. Ela só vai jogar o ar aqui para cima ou jogar o ar para baixo, como vocês podem ver que é todo aberto aqui. E aí ela conta também com um sistema de refrigeração onde, quando a placa não está numa temperatura alta, as 3 fãs elas vão ficar desligadas, completamente desligadas, né? E aí elas só vão girar quando atingir uma certa temperatura. Geralmente ali em torno de 50, 55 graus, né? Ela começa a girar sozinha. Ou você pode utilizar a curva de fã do MSI Afterburner, que é o software da MSI, né? Para também deixar ali uma rotação sempre constante. Mas deixa do modo automático mesmo, onde a própria placa ali vai decidir o momento certo dela ligar. Evita desgastar, né, a fã dela ficar girando à toa, também o consumo de energia acaba diminuindo um pouquinho e basicamente é isso, né? E na parte de conexões, nós temos aqui, né, 3 DisplayPort e uma HDMI, né? Então, HDMI 2.1, que é a grande novidade aí da série 30, né? Vai permitir você jogar em 4K 120 quando você tem uma TV ou um monitor 4K 120 utilizando o próprio HDMI, né? E também suporta resoluções aí até 8K, né? Então, acostumem aí com essa resolução 7.640 por 4.320. Esse é os pixels, né? Para quem vai jogar em 8K, beleza? E é bem alta aí a placa de vídeo também, tá? São 14,5 centímetros de altura, né? Então o plate termina aqui e a placa ainda dá uma continuidade. Então falamos bastante aí das características físicas dessa placa bem robusta. Agora chegou o momento da gente colocar ela na bancada e poder testar ela nos games, que é o que mais a gente gosta. Bom, galera, nosso monstrinho já está instalado na bancada, agora vamos partir para os testes. Então, vamos lá. Bom, galera, então vamos rodar aí os testes, começando pelos testes sintéticos, né, que você pode usar como referência também para comparar aí com o que você tem na sua casa. Inclusive, deixa aqui nos comentários alguns desses resultados aqui para a gente fazer um comparativo, beleza? Então vamos rodar aí o mais antigo de todos esses, né, o Volley Benchmark, né, já tem um bom tempo que esse teste tem e aqui a RTX 3080 não deixou a desejar, né? Ela rodou com os pés nas costas, vamos dizer assim, né? Então, ela obteve aí 196 FPS de média, né? Com uma pontuação de 8.206 pontos, né? Então, esse teste já faz um bom tempo, a placa de vídeo ali se deu muito bem nele, né? E rodou super de boa. E agora, um dos testes mais pesados, né, existentes aí de teste sintético, que é o Superposition, né? Que aí já tem um pouco mais trabalhado na questão visual e também um pouquinho ali dos traços de raios, né? Só que basicamente já está rasterizado no mapa e isso fica muito pesado, porque a gente tem sombra, tem iluminação, tem vários objetos no cenário e por aí vai. Então a gente rodou ele em 3 categorias diferentes, né? 1080p Extreme, 4K otimizado e 8K otimizado. Em 1080p Extreme ele obteve 11.560 pontos, tá? Isso é a placa de vídeo totalmente em estoque se a gente alterar nada nela. E aí em 4K otimizado deu cerca de 15.337 pontos e aí em 8K otimizado 6.652 pontos, tá? Em 8K deu para perceber em alguns momentos que o FPS dela fica ali um pouco abaixo de 60 em alguns momentos, né? Mas em 4K rodou bem de boa
até. E aí agora a gente também rodou o 3D Mark Fire Strike, né? E também o Time Spy e o Port Royal, né? O 3D Mark tem várias categorias de benchmark, a gente rodou todos esses aí para vocês. No 3D Mark Fire Strike Ultra 4K, né? Que é o mais pesado deles, 11.492 pontos. Já no Fire Strike Performance, né? Onde ele roda a aplicação em Full HD, ele obteve cerca de 31.108 pontos. E agora no teste do Time Spy, em Full HD, 17.172 pontos. Já rodando o Time Spy em Extreme 4K, que é bem mais pesado, tivemos aí 8.440 pontos. E agora Port Royal, né, que já é aí sim a versão mais nova, com o Ray Tracing para tudo que é lado, né? Realmente o benchmark é bem bonito de se ver, os reflexos assim, é de impressionar. Tivemos aí 12.095 pontos, tá? E rodamos também o V-Ray Benchmark, né, para a gente ver como que seria o comportamento dela renderizando com a GPU. E aí ela finalizou o teste, né, dentro daquele 1 minuto, com uma pontuação de 644. Bom, galera, então aqui a gente vai rodar o Assassin's Creed Odyssey, né, que é um jogo bastante pesado, vamos rodar ele em 4K, vamos manter a maioria dos testes todos em 4K para a gente poder ver o poder de desempenho que essa placa tem, né, e é uma placa realmente voltada para essa resolução, beleza? E ali vocês percebem que o clock dela está acima dos 2000 MHz, né? Chegando ali a 2055. Então, a temperatura, quando ela estiver próximo de 70, esse clock ele vai cair um pouquinho. Mas vocês percebem que o clock está muito maior do que o especificado pelo fabricante, né? Que o padrão ali são cerca de 1440 MHz, né, na base do clock, e em boost 1815, mas a placa realmente está trabalhando bem acima disso, a temperatura ali está bem de boa, né, apesar que o teste está bem tranquilo, a gente ainda vai fazer, né, os outros testes e aí a gente vai poder ver realmente a placa esquentando mais ainda. Então os resultados foram os seguintes: 68 FPS de média, 40 FPS de mínima e 136 FPS de máxima. Em 4K tá bem de boa aí esse desempenho, né? Realmente a placa tá mandando bem aí no nosso primeiro teste, partiu pro próximo. E só lembrando que aqui eu estou utilizando o i9 9900K a 5 GHz, né? Como vocês puderam ter visto ali no canto superior esquerdo da sua tela, tá? E também 64 GB de RAM DDR4 de 3600 MHz para a gente conseguir extrair o máximo de desempenho dessa placa. Partiu então rodar o Borderlands 3, que é um jogo recém-lançado, né? Temos aí o DirectX 12, que é a API desse jogo, né? E vamos colocar em 4K também, com tudo no máximo ativado possível, como vocês podem ver aí na tela, beleza? E olha só, o jogo rodando aí no benchmark, utilizando 100% da placa de vídeo, né? Usando cerca de 7.255 MB de memória de vídeo, então os 10 GB que a placa tem aí, tá conseguindo segurar de boa. E a placa, meu, que sensacional, 60 graus, realmente de impressionar, né? E o clock ali, agora se mantendo um pouquinho abaixo dos 2000 MHz, né? Tá 1950, 1965 e variando um pouquinho, mas sempre acima do boost que é especificado pela MSI. Finalizou o teste no Borderlands 3, tivemos uma média de 70,55 FPS, então rodou super de boa em 4K com tudo no máximo possível e em DirectX 12. Então, bora pro próximo teste. Bom, galera, agora a gente vai rodar o Red Dead Redemption 2, né? Vamos ver como que essa placa vai se comportar em 4K com o preset de qualidade máxima ali do próprio jogo, tá? Dá para fazer algumas configurações manuais, mas eu vou priorizar aí a própria pré-definição do game, então vamos deixar em 4K com aquela qualidade máxima possível. Esse jogo ele utiliza a API Vulkan, né, que faz um bom aproveitamento dos núcleos do processador e também da placa de vídeo, então vamos ver como que vai se comportar aqui. O jogo é bem pesado, né? Então a temperatura da placa está ali na casa dos 72 graus, ainda está uma temperatura bem tranquila, né? E isso a gente utilizando aqui a placa com a fan em automático. Se a gente fizer uma curva de fan, com certeza dá para melhorar muito mais aí essa temperatura e, consequentemente, o clock também a gente consegue manter mais alto, né? Ali vocês percebem que está em 72 graus, aí ele caiu um pouquinho abaixo de 1900 MHz, porque conforme agora vai subir 72 ou 73 ou 74, ele precisa diminuir um pouquinho o clock para tentar compensar essa temperatura. Finalizou o teste com uma média de 69,72 FPS, uma máxima de 106 e uma mínima de 34,64. Então tivemos uma média muito boa ali, né? Acima dos 60, que seria o ideal para fluidez em 4K ou até mesmo em qualquer outra resolução. Então dá para jogar Red Dead Redemption 2 tranquilo aí com a 3080. Bora para o próximo teste.
Vamos rodar aí um Shadow of the Tomb Raider com o preset máximo, né, do próprio game, né? Tem alguns recursos ali que a gente conseguiria alterar, mas eu vou sempre usar como base ali o próprio perfil do jogo, né? Inclusive ele tem o DLSS, então a gente roda ele em 4K com a configuração máxima sem o DLSS e depois a gente compara com o DLSS ativado para ver como é que fica, né? Então vamos utilizar aqui a própria ferramenta de benchmark do jogo. Bora lá! Já no Shadow estava usando bastante memória de vídeo, né? 9.673 megabytes. Né? Em resoluções mais altas, obviamente, vai usar mais memória de vídeo. A placa tem 10, ainda tem um pouquinho ali sobrando de VRAM. E é impressionante como a placa consegue se manter bastante fria, né? Já aqui no Shadow, né, no início do game, a placa se mantendo ali abaixo de 60 graus, né? Então, realmente, esse sistema de refrigeração dela é bastante robusto e bem eficiente, por sinal. Bom, finalizou o teste, a pontuação máxima, que é a soma dos quadros, né, que vai surgindo ali ao longo do teste, foi de 11.376 pontos, dando uma média de 72 FPS. E rodando o mesmo teste com a mesma qualidade, porém com o DLSS ativado, tivemos uma média de 86 FPS. Então, de 72 para 86 foi um ganho bastante significativo, né? Se bem que assim, você vai jogar o AAA ali, tranquilo, no seu sofazão e tal, ou na sua cadeira que seja, você não precisa de muito mais do que 60 FPS para jogar um jogo como Shadow of the Tomb Raider, né? Mas quanto mais FPS, melhor. Então teve tanto com o DLSS ativado ou não, você vai conseguir ter uma boa média e aqui a placa demonstrou ser muito boa, rodando até mesmo em 4K. Bora pro próximo teste. Bom, galera, agora um AAA muito bom, por sinal, se você não jogou, jogue, porque vale muito a pena, que é o Metro Exodus, né? Ele realmente ali tem uma qualidade gráfica absurda, né? E é extremamente pesado, tá? Tendo em vista que ele tem Tessellation, Physics, Ray Tracing, enfim, e também é compatível com o DLSS. Então, vamos rodar aqui tanto em 4K sem o DLSS ativado e depois com o DLSS também, para vocês verem aí como que vai ficar a diferença de desempenho. Bora lá! Bom, falei que o jogo era bastante pesado, finalizou aí com 34.60 de média, né? E teve uma mínima de 23 e uma máxima de 51 FPS. Realmente o jogo é bastante pesado, mas também testamos com o DLSS ativado, né? O que trouxe aí um desempenho ainda maior para o jogo, né? Para que fique um pouco mais fluido. O que permitiu rodar o game a 50,97 FPS de média, né? Então fica bem próximo ali dos 60 FPS desejados. Claro que dá para fazer outras alterações, ali tem alguns recursos visuais que é totalmente desnecessário para 4K, já que os pixels ficam bem juntinhos, né? Então você quase não percebe algumas imperfeições, como por exemplo do entre eles, tá? E aí com o DLSS também ficou uma mínima de 33 e uma máxima de 72, então melhorando bastante aí, possibilitando ter uma melhor experiência nesse game. Então vamos partir para o nosso próximo jogo, que não tem ferramenta de benchmark, mas a gente deu jeito utilizando o MS Afterburner, que agora tem uma ferramenta de benchmark, a gente aperta um botão, ele vai calcular a mínima, a máxima e a média e 1% low também, né? E aí a gente aperta o botão de novo e ele fica travadinho para a gente saber quanto que deu de média, de máxima e de mínima e por aí vai. Bora lá! No Man's Skies conseguimos rodar em 4K com tudo no máximo ativado com a média de 101.5 FPS, mais do que o suficiente para você poder se divertir aí, até mesmo jogar e estrear na sua TV Zona 4K. No Doom em 4K com tudo no máximo ativado, utilizando a API Vulkan, conseguimos incríveis 266 FPS, né? Teve um desempenho absurdo, o jogo é muito bonito visualmente, parece ser bastante pesado, mas com essa taxa de FPS até se tornou um jogo bastante leve para RTX 3080. Já no Fortnite, que é um jogo bastante competitivo, insistimos no 4K e conseguimos rodar o game aí a incríveis 65 FPS de média, né? Já que ele estava com o Ray Tracing ativado, mas também com o DLSS ativado no modo desempenho. Visualmente não sentimos diferença alguma e ainda deu para jogar o jogo bem tranquilo. Obviamente, você que vai jogar competitivo vai querer diminuir a resolução e o gráfico para ter ainda mais FPS e certeza que a 3080 vai conseguir ter um desempenho ainda melhor. Rodamos o Minecraft em sua versão beta para testar justamente o Ray Tracing, que é uma grande novidade do Minecraft para esse ano, né? Então, tivemos ali uma média de 37.7 FPS, né? Com o jogo rodando em 4K. E aí, você deve pensar, né? Uma 3080 fazendo só isso, mas aí tem um recurso DLSS para te ajudar a entregar o máximo de desempenho possível, né? Ficando ali na casa da média de 103 FPS, melhorando ainda mais a jogabilidade. Rodei também o Team Deathmatch de Call of Duty Modern Warfare, né? Então tivemos ali uma média de 94.9 FPS em 4K com Ray Tracing e tudo no máximo
possível ativado, né? Então, meu, teve uma experiência sensacional aí nesse jogo, né? Que é uma febre do momento. Também rodei o COD Warzone, né? Que é a versão gratuita e Battle Royale do game também. E rodei em Full HD porque eu tenho muita certeza que muitos de vocês aí quer ver o negócio rodando na resolução do monitor que você já tem aí, né? Então, se liga nos resultados. E por fim, galera, testamos o Flight Simulator rodando com tudo no máximo em 4K. Tivemos uma média de 43 FPS aí rodando ali em Santos Dumont, né, no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sobrevoando ou tentando, né, voar sobre o Cristo Redentor. Então, um dos jogos mais pesados do ano, né, utiliza bastante memória RAM, obteve aí uma média tranquila, né? O jogo, como ele é uma simulação, a gente até consegue jogar tranquilo sem se incomodar, não precisaria estar mais de 60 FPS para você ter uma boa jogabilidade, né? Mas dá para dar uma otimizadinha ali em algumas configurações, mas só de estar rodando em 4K com tudo no máximo, o desempenho realmente foi bastante surpreendente. Bom, galera, esse modelo RTX Game X Trio realmente é sensacional. A placa aí mandou muito bem nos games mesmo em 4K e obviamente rodando em 2K ou Full HD, né, que muitos vão querer insistir em rodar em Full HD numa placa dessa aqui, que o desempenho dela não é para o cara estar em Full HD ou 2K, é para realmente estar ali nos 4K, né? Claro que com alguns jogos ali a gente precisou utilizar o DLSS, mas o intuito do DLSS é justamente esse, né? Tentar trazer para a gente uma experiência melhor, jogando em resoluções mais altas, mas também tendo a mesma qualidade de imagem, uma qualidade muito aproximada do que a gente teria se estivesse rodando nativamente sem o DLSS, tá? O modelo Game X Trio aqui, ele é super silencioso, né? Mesmo as fãs trabalhando ali em velocidade automática, a gente conseguiu ver que a placa chegava no máximo a uns 73 graus Celsius, aí derruba um pouquinho o clock, mas fazendo um ajuste fino ou simplesmente só selecionando ali a opção de curva de fan do próprio MSI Afterburner, né? Ele simplesmente mantém a placa ali muito mais geladinha, ficando na faixa dos 62 graus. E aí, eu quis insistir aqui, né, rodar ali com a fan 100%, ela é bem barulhenta, mas já vi placas muito mais barulhentas do que isso, né? Então ela fica um barulho bem audível, como se fosse um ventiladorzinho ali, você está usando para se refrescar, né, quando tiver calorzão. Mas não chega a incomodar tanto assim e a placa ficou na casa dos 50 graus Celsius, né? Então o sistema de refrigeração dela é extremamente eficiente, assim como era na 2080 Ti Game X Trio também, tá? E eu também fiz overclock nela, consegui chegar em 2100 MHz, né? A placa continuou fria e a única limitação dela foi a tensão, né? Que a gente não consegue mexer nisso desde a série 20, é bloqueada essa opção, a gente não consegue mexer no V-Core dela, né? No GPU Core, enfim, e é a única coisa que limitou essa placa aqui, tá? Mas, mesmo assim, tanto em estoque quanto em overclock, o desempenho dela realmente não deixa a desejar. Gostei bastante de poder testar essa placa e é um modelo já top de linha, né? A MSI tem outros modelos abaixo da MSI Game X Trio, né? Tem a Ventus, por exemplo, quem sabe pinte uma dessa pra gente testar aqui também, tá? Mas foi muito bom poder testar logo o modelo topo de linha aí da MSI, beleza? Bom, galera, então claro, né? Se gostou, já deixa aquele like aí pra gente e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito para acompanhar todo o conteúdo e não ficar por fora de nenhuma novidade que rolar aqui no canal daqui pra frente, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!